Olha o que está escrito aqui em João 14, versículos 23 e 24. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele. Vamos dividir isso em duas partes, ó. Se alguém me ama, se é uma condição, né? Se, não é todo mundo, não está escrito aqui, todo mundo me ama. Ele diz, se alguém me ama. Se eu perguntar aqui quem ama Jesus, provavelmente todo mundo vai levantar a mão. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, quando uma pessoa ama o Senhor Jesus, Deus não considera esse amor por aquilo que a pessoa fala. Por exemplo, nós todas as vezes que entramos na presença de Deus, ainda mais num dia como hoje, que é dia de louvarmos, adorarmos, buscarmos o Espírito Santo, é muito comum a gente dizer, te amo, Senhor, ou então a gente cantar aqui belíssimas canções e a frase, eu te amo, está lá em várias dessas canções. Deus não trata o nosso amor para com Ele na base da emoção, mas na base da razão, na base do racional. Não tem sentido uma pessoa dizer que ama o Senhor Jesus se ela não obedece à palavra. Deus só considera que o amamos de verdade quando guardamos a palavra. Por exemplo, a doutora Tânia, desde o princípio, quando chegou na igreja, ela já tinha uma doença na alma, chamada mágoa. Ela guardava mágoa dentro dela. Quando uma pessoa magoada chega na igreja e ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus penetra nela, uma das coisas que a pessoa logo faz é limpar o coração e perdoar quem lhe ofendeu. Se ela tão somente abrir a Bíblia e ler lá no Evangelho a oração do Pai Nosso, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores, isso já vai ser o suficiente para que a pessoa, se a palavra penetra nela, ela vai procurar quem ela tem mágoa e ela vai perdoar aquela pessoa. Então, isso para Deus vale muito mais do que canções de louvor. Aliás, vale incomparavelmente mais do que canções de louvor, do que você ficar, sabe, com a mão assim, adorando, te adoro, te louvo. É assim que Deus trata o amor, não de forma emotiva ou emocional, mas de forma racional. Então fica bem claro aqui, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você sabe que tudo na nossa vida acontece por meio de palavras. Se nesse momento aqui tivesse em algum ponto do templo, do santuário, um problema nas caixas de som, no som, e você não tivesse conseguido me ouvir, provavelmente alguém já ia acenar, a gente não está ouvindo. Não é assim? Se você estiver vendo um programa na televisão e o áudio está baixo, você vai falar, aumenta o volume, eu não estou ouvindo. Porque tudo no mundo depende de palavras. Se você entra numa loja, para você adquirir um produto, você tem que falar com a pessoa, o vendedor fala com você, existe ali uma troca de palavras, tudo circula em torno de palavras. As palavras
geram pensamentos, e os pensamentos geram ações, e as ações determinam o nosso futuro. Aquilo que você plantar, você vai colher. Os problemas começam por meio de palavras. As soluções também começam por meio de palavras. Se você aqui, por exemplo, você que está aqui nessa manhã, e está com problemas, com vícios, com drogas, você está vindo na igreja e o seu problema é que você é um dependente químico. Com certeza, o seu vício começou com palavras. Alguém chegou para você e disse assim, ó, cheira essa carreira de cocaína aqui, que você vai ficar, você vai ficar numa vibe muito legal, você vai ficar numa brisa, você vai ficar bem. Então, aquelas palavras convenceram você e você entrou nas drogas. Sempre, assim como Deus usa a palavra dele para iluminar o nosso caminho e nos mostrar aquilo que é certo, o diabo trabalha com a palavra dele para sugerir a desobediência à palavra, que as pessoas façam coisa errada. Nada acontece sem que hajam palavras. Então, a palavra que você coloca na sua cabeça é que vai guiar a sua vida. Assim, Deus também trabalha para conosco com a palavra. Então, não tem sentido você frequentar a igreja, ou não, melhor dizendo, não tem benefício algum você ser um frequentador da igreja, enquanto a palavra não entrar, ainda que você desça as águas. Às vezes a pessoa, como ela falou no testemunho, a pessoa já desceu as águas uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas a palavra não entrou. E isso é visto porque não houve arrependimento, não houve mudança de comportamento, não houve conversão. Conversão, o sentido da palavra conversão é, você está indo numa direção. Se você vai converter, então você dá um giro de 180 graus e você pega a outra direção. Então, você está indo na direção da mágoa, do ódio, você sai da mágoa e você perdoa. Você está indo no adultério, você está traindo o seu cônjuge, você se arrepende e pega a direção da fidelidade. Você está indo na direção da mentira, você está enganando o seu próximo, você está lesando o seu próximo, você vira e pega o caminho da justiça. Se isso acontece, você pode nem dizer, Jesus, eu te amo. Você pode nem dizer, embora você não vai conseguir não dizer. Mas você pode nem dizer, você pode nem cantar, pode não ter música, pode não ter o teclado, pode não ter nada, mas se você obedece à palavra de Deus, vai acontecer isso aqui, ó, que ele fala. E meu Pai o quê? O amará. Você quer ser amado por Deus? Quem não quer ser amado por Deus? Imagine ser amado pelo próprio Deus, Deus criador de todo o universo, Ele amar você, o Deus criador do universo. Quando a gente fala criador do universo, você sabe que existem mais galáxias no universo do que seres humanos na Terra. Galáxias, não estou falando de planeta não. Nós vivemos numa galáxia. O planeta Terra está em uma galáxia. Existem mais galáxias do que seres humanos na Terra. E o Deus que criou tudo isso vai amar a você. Ele vai amar você. Mas Ele não vai amar você porque você, desculpa falar assim, levou Ele no bico. Ninguém engana a Deus. Ninguém pode enganá-lo. A Bíblia diz que Deus vê as nossas entranhas. Ele
Ele vê o nosso interior, então não tem como o que sair daqui, se não vier lá de dentro, se não for verdadeiro, não tem como levar ele no bico e dizer, hoje eu vou dar uma volta aqui em Jesus e ele vai me dar o batismo com o Espírito Santo. Você pode dar uma volta no pastor, você pode até chegar para o homem de Deus e falar assim, eu quero ser batizado nas águas porque eu estou arrependido, e ele não conhece seu coração, ele vai fazer a parte dele, ele vai te batizar, mas se você não estiver arrependido, Deus sabe. Se você estiver brincando de igreja, Deus sabe. Ninguém dá a volta nele, ninguém, repito, desculpe falar assim, mas para ficar bem claro, ninguém leva Deus no bico. Ele conhece as nossas entranhas, as nossas intenções. A palavra não chegou à nossa boca e Ele já a conhece. Então não adianta cantar, te amo cada dia que eu vivo, mas te amo. É bonito, é muito bonito. Não adianta você, sabe, adorar, te amo Deus, é lindo. Não adianta adorar, cantar, orar, falar, se não obedecer a palavra, se não houver obediência prática da palavra, se você não perdoa quem te feriu, se você não abandona a traição, se você não abandona a mentira, não abandona o engano, se lá fora a sua vida não te diferencia do incrédulo, do ímpio, se você é uma pessoa que vive na injustiça, na prática da injustiça, então Deus não vai considerar canções, palavras, músicas bonitas, nada disso vai ter valor. Ele só vai amar você se acontecer isso aqui. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Esse é o processo do arrependimento. A pessoa se arrepende dos seus pecados e passa a viver e andar de acordo com a palavra. E uma vez que isso acontece, e meu Pai o quê? O amará. Então Deus ama quem o ama. E viremos para Ele, e o quê? E faremos nele morada. Aí é o quê? O batismo com o Espírito Santo. Você é uma casa espiritual, eu sou uma casa espiritual, nós somos uma casa espiritual. E quando nós amamos a Deus, então obedecemos a palavra dEle, e quando obedecemos a palavra dEle, Ele nos ama também, por isso, e Ele vem e faz morada em nós, amém pessoal? É só você observar o seu relacionamento com os seus entes queridos. Adianta o seu filho chegar em casa e falar assim: mamãe, te amo, mas você sabe que ele está andando com más companhias, está fazendo coisa errada na rua. Você vai lá mexer nos bolsos da roupa dele, encontra cocaína. Você vai considerar o beijo dele e o eu te amo dele? Ele vai dizer assim, você vai dizer para ele: como é que você me ama e me traz tanto desgosto? Olha as coisas que você está fazendo, olha o que as pessoas estão falando, olha o seu comportamento. Você diz que me ama e eu não durmo de noite porque você fica na rua até alta madrugada. Que amor é esse? Você não vai aceitar. É ou não é verdade? Nós não vamos aceitar isso. Você não vai aceitar a senhora que é casada, de vez em quando eu dou esse exemplo, porque fica bem claro, né? Porque hoje em dia as pessoas ficam muito nessa coisa: ah, o meu ministério é de louvor. Não, o seu ministério é de obediência. O nosso ministério é um ministério de obedecer a palavra. Não adianta você louvar se você não obedece. Não adianta você que é casada, seu marido chegar em casa fora de hora, a gola da camisa dele cheia de um batom que não é o seu, e ele sentar lá no sofá, pegar um violão e olhar para você e cantar: eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande meu amor por você. A senhora vai aceitar? Você vai aceitar? Você vai quebrar o violão na cabeça dele. É assim que as pessoas tratam Deus.
As pessoas vêm na igreja e ficam, te amo, Deus. Não estou dizendo que é errado, não, a gente canta aqui no altar. A gente adora, mas não adianta adorar sem obediência à palavra. Se me amais, obedeceis os meus mandamentos. Aquele que ama obedece. Se a pessoa não obedece, então pode cantar o que for, pode. O maior louvor que você pode dar para Deus é guardar a palavra dele. Aí, qual é o sinal? E é por isso que quando a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, isso é preocupante. Porque se eu estou sendo aprovado por Deus no meu relacionamento com Ele, como é que Ele pode sinalizar isso para mim? Ele vai sinalizar isso para mim, fazendo em mim o quê? Está aqui escrito, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, quer dizer para a pessoa, e faremos nele morada. Tem gente que tem sido morada de demônios, por isso não dorme de noite, não tem paz, é uma vida desgraçada. Mas aqui, quem vai vir fazer morada? Imagine Deus morando dentro de um ser humano. Como vai ser a mente dessa pessoa, o interior desta pessoa? Imagine a paz que essa pessoa vai passar a ter. Viremos para Ele e faremos nele morada. E aí conclui: quem não me ama, o quê? Não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, Deus trata o amor de forma racional e não emotiva ou emocional. É de forma racional. Quem não me ama, não ouve as minhas palavras, não pratica. É aquele negócio, entra por aqui e sai por aqui, e a vida da pessoa continua do mesmo jeito. Então esse amor para Deus não tem nenhum valor, nenhum sentido.